Mas na realidade a nossa conversa vai mexer com o nosso dinheiro, não tem jeito, né? Porque vai tratar daquilo que nós possuímos de bem financeiro, mas não só do dinheiro, da propriedade, né? De tudo que nós possuímos, analisar e fazer uma análise espírita desse recurso, né? Que isso nos apresenta. E é interessante que nesse capítulo, né, entre várias passagens dos evangelistas, entre elas a que narra que um jovem, né, uma pessoa jovem, mas muito rico, né, vai procurar Jesus e indagar de Jesus o que ele precisaria para ser salvo, né? Uma salvação aí, obviamente, analisando a palavra no contexto lá, né, das comunidades cristãs primitivas, aquela ideia ainda de ser salvo, né, mas que nós podemos classificar ou mudar, se quiser, de um entendimento melhor, para evoluirmos, obviamente que seria necessário. E Jesus orienta ele que ele cumpra os mandamentos. Eu não quero retruque, ele diz, mas isso eu tenho feito. Mas Jesus desfila lá os mandamentos e eu não tenho feito isso, eu tenho agido dessa forma, mas ainda assim, algo mais precisa ser feito. Aí Jesus, percebedor, né, do interior das pessoas, olhando e conhecendo a história da pessoa, diz a ele: bom, então vá, vendes tudo que tens, distribui aos pobres e segue-me. E aí, obviamente, houve um eco, né, um silêncio, obviamente, nele, porque ele não estava preparado para essa proposta de Jesus. Uma análise interessante para a gente fazer, né? Porque Jesus, obviamente, e aí Kardec nos ajuda nesse sentido, não estava fazendo ali uma apologia à distribuição desregrada daquilo que nós possuímos, dos bens que possuímos, do dinheiro que possuímos. Obviamente não era essa a alegação de Jesus. Jesus estava atingindo nele um ponto nevrálgico. Jesus sabia que ele não tinha e nem estava preparado para o projeto da abnegação, da renúncia. E é interessante avaliar isso, e essa parte nos interessa bastante a nós religiosos, que esse rapaz, ele tinha uma conduta reta. Ele tinha uma conduta que procurava seguir os mandamentos da religião dele. Então, dentro da visão humana, ele era uma pessoa honesta, era uma pessoa que não falava do próximo, era uma pessoa que reconhecia em Deus o Criador da vida e de tudo. Era alguém que tinha uma vida relativamente equilibrada aos olhos do comportamento religioso. Então, é interessante a gente pensar nesse aspecto, porque Jesus não estava falando disso. Porque isso Jesus já sabia que ele fazia. Então vai buscar algo maior. que Allan Kardec nos leva a pensar no sentido da palavra caridade, né? Faltava nele o sentimento da caridade, e a caridade aí, obviamente, sempre lembrando, pensando na caridade na definição espírita: benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as faltas alheias. É algo bastante amplo. Então esse aspecto dele era um aspecto que estava faltando, e que é muito difícil, extremamente difícil, quando Jesus fala com ele da necessidade da distribuição da renda dele, né? Dos bens dele, que é interessante isso, a gente saber o limite, né? Até que ponto, né, os valores monetários, a riqueza que eu possuo é suficiente, é o necessário, ou ela está extrapolando, né? Está saindo do limite. Uma outra ideia que ele fala é em relação ao sentimento dele, em relação ao dinheiro, em relação à riqueza. Entende? Por isso que a gente está lembrando aqui, Kardec nos lembra que Jesus não estava falando que era necessário a distribuição de todos os bens para que evoluíssemos. Não, absolutamente. Ele estava falando no nosso sentimento em relação ao dinheiro. Dinheiro aí sinônimo de mamão, sinônimo de riqueza, né? De posses. Então esse nosso sentimento em relação às posses
é que Jesus se referia que ele precisava trabalhar. Né? Vá, vende o que tem, distribui aos pobres, falando de maneira bastante clara, e me segue. Né? E vamos caminhar, vamos seguir o que eu falo. Quando Jesus fala, me segue, não era andar atrás de Jesus, não, como muita gente podia imaginar. Não é passar a seguir, não. É pegar a mensagem e colocar em nossas vidas. Me segue nesse sentido. Então vai e faça isso, me segue. Então era muito complicado. Aí ele parou e disse, não, isso aí não dá. Não tem a mínima condição, porque é muito complicado, né, mexer com o aspecto financeiro. A gente se diz, né, desapegado, a gente vai, né, falando, né, uma série de qualidades que a gente pensa que tem, mas quando toca no sistema financeiro, né, que alguns chamam de um sistema nervoso, né, ele funciona muito bem, tocou ali, dói profundamente, é uma coisa que incomoda, né, causa muito desconforto, a gente precisa parar e analisar como é que é esse sentimento.